Então, bota esse mesmo, se eles precisarem, segura. Gente, olha só. Boa tarde, boa noite a todos. Boa noite, pai. Eu acho que eles não vão hoje. Pode sentar mais pra câmera, aparecer. Oi, estão me escutando? Eu não apareço assim. Boa noite. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou dar um mudo para todo mundo aqui. Deixa eu só... Pronto. Bom, gente, boa noite, vamos lá. Bem-vindos à nossa segunda aula do Evangelho na Vida. Eu vou só repetir algumas orientações que a gente deu na semana passada, porque tem muita gente aqui que não estava na semana passada, então só para deixar assim esclarecido, tá? A gente tem um botãozinho aqui que deixa todo mundo no mudo. Não que a gente não queira ouvir vocês, mas é porque às vezes um cachorro late, uma criança chora, alguém conversa do lado, e aí começa aquele vozerio que atrapalha todo mundo. Então, assim, não quer dizer que vocês estão proibidos de falar, não, tá? É só porque para facilitar o encaminhar da aula nessa plataforma, a gente deixa todo mundo no mudo, aí quando pedir para falar, aí você pode, no alto do seu videozinho, em cima, se você botar o cursor, você vai ver que tem um botãozinho azul, aí vai estar escrito assim, Unmute, U-N-M-U-T-E. É só você clicar ali que você vai conseguir falar, tá bom? Mas até que a gente tenha momento para falar, a gente fica no mudo. Bom, a gente está ministrando, começou domingo passado, a gente vai até daqui a mais 7 domingos, né? Hoje mais 6, falando sobre o Evangelho na Vida. É um curso baseado nesse livro aqui, o Evangelho na Vida, do pastor Timothy Keller, um pastor americano. E a cada um dos 8 encontros tem um assunto diferente que tem justamente a ver com a aplicação do Evangelho, daquilo que a gente escuta, que a gente aprende de uma forma muito prática na nossa vida, tá? Domingo passado, para quem não participou, a gente falou sobre a relação do cristão com a cidade, com o nosso entorno, com o ambiente, e hoje a gente vai falar sobre o coração, tá? Ou seja, o nosso interior. Em vez de ser para o exterior, a gente hoje vai voltar os olhos para o interior. Só queria então que a gente fizesse uma oração para começar, e aqui, como tem muita telinha aqui na frente, eu vou pedir só para quando eu pedir um voluntário que sacuda assim a mão, que aí a gente consegue identificar quem é que está falando, tá? Alguém aqui gostaria de orar para a gente começar? Sacode a mão aí, por favor. Ninguém? Senão eu escolho alguém, tá? Vamos lá. Lívia, você pode orar para a gente? Eu vou te pedir um favorzinho, tá? O Juliano, que é um dos nossos irmãos, me mandou uma mensagem agora há pouquinho. Parece que faleceu uma pessoa muito próxima a ele está muito triste. E então eu falei a ele que ele não vai nem participar hoje da aula, mas eu falei que nós oraríamos por ele. Então, se você puder incluí-lo nas suas orações, é o Juliano Medeiros, tá bem? Então, por favor. Lívia. Beleza. Vamos lá, gente. Senhor, eu te dou graças, ó Pai, por esse momento, Deus. Estamos, Senhor, reunidos para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, mais da Tua palavra, Senhor, mais de experiência, Senhor, que possamos ter contigo, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que esse grupo, ó Pai, possa absorver o máximo possível dessa aula e que possamos aprender juntos, ó Pai, possamos ter trocas, ó Pai, que façam a nossa vida cristã, ó Pai, melhorar, Senhor, para o bem do nosso próximo, ó Pai, para o bem do nosso corpo como igreja, Deus. Eu te peço em especial, Senhor, pela vida do Juliano nesse momento, uma pessoa tão querida para nós, ó Pai, que nessa situação, ó Pai, de luto que ele está passando, ó Pai, ele possa encontrar em Ti, Senhor, refrigério, ó Pai, ele possa, Senhor, encontrar em Ti paz, Deus, que excede a qualquer compreensão humana, ó Pai. Te peço, Senhor, cuida dele, da família dele, ó Pai, das pessoas próximas a ele que estão nesse momento de luto, ó Pai. Te peço, Senhor, cuide da vida do Juliano, Deus. Cuide das nossas vidas, das nossas famílias nesse domingo, ó Pai, nessa semana que irá se iniciar, ó Pai. Possamos estar, Senhor, debaixo da Tua proteção. Te peço, Senhor, pela vida do Maurício, ó Pai, o nosso professor, que o Senhor conduza, Senhor, a vida dele, Senhor, em sabedoria, em inteligência, ó Pai, em graça, ó Pai. Muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, querida. Bom, gente, a gente vai começar lendo um trecho do Evangelho de Lucas. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para agilizar a leitura. Eu vou pedir, quem poderia ler para a gente Lucas 18? Vocês podem acompanhar aqui na tela mesmo, tá? Lucas 18, os versículos 9 e 14.
vai ser o trecho que vai dar início à nossa reflexão de hoje. Quem puder ler, por favor, fica à vontade para abrir o microfone e ler esse trecho para a gente. Eu posso ler, Soraya. Por favor, Soraya, pode ir adiante. Lucas 18, 9, 14. Há alguns que confiavam em sua própria justiça, desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Obrigado, Soraya. Bom, gente, aqui a gente vê 2 pessoas que, na sociedade judaica em que Jesus vivia, eram vistas de uma maneira diferente do que nós, hoje em dia, vemos na sociedade brasileira em 2020. Ele fala de um fariseu e de um publicano. O que era um fariseu e o que era um publicano? O fariseu, ele era uma espécie de um teólogo leigo, ele não era um sacerdote do templo, e ele era resultado daquilo que a gente viu na aula passada. Ou seja, vocês lembram que na aula passada a gente falou do cativeiro babilônico, né? O povo retorna do cativeiro depois de 70 anos, e como tinha consciência de que tinha desobedecido a Deus e por isso tinha sido disciplinado por Deus, eles se tornaram pessoas muito rigorosas no cumprimento da vontade de Deus. Então, os fariseus, eles são o fruto desse rigor. O problema é que nesses cerca de 400 anos entre o cativeiro e o nascimento de Jesus, o ministério terreno de Jesus, foi incorporado à religiosidade, à espiritualidade pura do povo, um ritualismo muito grande. Ou seja, tudo para eles se tornou cumprimento de regras. Então, eles entendiam que a fidelidade a Deus era cumprir regras, né? Existem, se não me foge a memória, 613 leis no Pentateuco. Então, você imagina um povo que ficava extremamente preocupado de cumprir todos os dias 613 leis. E os fariseus faziam parte desse grupo. O que aconteceu é que os fariseus se tornaram um grupo de pessoas bem intencionadas, porque a sua intenção era agradar a Deus, mas era um grupo que levava a coisa ao extremo. Eles acabavam tendo uma percepção de que o relacionamento com deles dependia do que eles faziam, né? Então, por exemplo, inventaram umas regras que no sábado você só poderia dar tantos passos. Então, vocês lembram daquelas passagens em que Jesus tem um confronto com os fariseus, porque eles falavam, como é que se cai um animal num poço num dia de sábado, vocês não vão lá tirar, quanto mais ajudar uma pessoa no dia de sábado. Muitos problemas que Jesus teve com esses fariseus é porque ele estava tentando mostrar para eles que o importante da relação deles com Deus estava dentro do seu coração, e não naqueles atos, no cumprimento de regras, naquele que a gente chama de legalismo. Legalismo por quê? De cumprimento de leis, né? Sempre que a gente tem uma expressão ismo, em muitas das suas ocorrências é uma coisa levada ao extremo. Então, é você pegar uma lei e você levá-la ao extremo além do que era necessário. E o problema dos fariseus, assim, eles eram pessoas ruins? Não. Eles eram, você vê aqui o que esse fariseu fala nessa parábola de Jesus, você vê que ele era um cara fiel à esposa, ele não adulterava, você vê que ele era um cara generoso, ele dava dinheiro para os pobres, ele era um cara bom, ele era uma pessoa, um bom cidadão da sua sociedade, e assim ele era visto pela sociedade. Se você chegasse para um judeu da época de Jesus, você falasse, aquele cara é um fariseu, todo mundo ia falar, né? Era uma pessoa de respeitabilidade, digamos assim, do ponto de vista religioso, cívico, todos os pontos de vista para um judeu de então. Então, por um lado, você tem o fariseu, e por outro lado, você tem esse cidadão, o publicano, que é um termo daquela sociedade para o coletor de impostos, né?
Então, enquanto para a gente hoje aqui, se fala assim, esse cara é um fariseu, parece que é uma coisa ruim por causa da influência dessa explicação dos fariseus naquele contexto, dos choques de Jesus com os fariseus, deles terem articulado também para a morte de Cristo, para a gente parece que ser fariseu era uma coisa ruim, mas para eles era bom. E para a gente hoje ser um coletor de impostos não tem nada demais. O coletor de impostos é um trabalho a mais, o cara trabalha na Receita Federal. Naquela época, não. Vocês têm que entender que o coletor de impostos era visto como um traidor. Por quê? Roma dominava Israel naquela época. Então, ele estava coletando o imposto. Era um israelita que coletava o imposto dos seus irmãos israelitas para entregar para os invasores, para os conquistadores, para os dominadores. Então, o publicano, o coletor de impostos, era visto como um dos seres mais desprezíveis daquela sociedade, junto com prostitutas e outros grupos que eram renegados, iam ficar num gueto, digamos assim. Quando ele passava na rua, as pessoas atravessavam para o outro lado. Eles eram, de fato, hostilizados na rua. Então, mas eles eram pessoas que ganhavam muito dinheiro, né? Então, eram pessoas que, pelo olho grande, eles acabavam trabalhando para Roma, eram renegados pela sociedade e acabavam que muitos deles se corrompiam, acabavam extorquindo dinheiro, acabavam fazendo aquilo que muitas vezes pessoas que têm acesso ao dinheiro fazem, né? Praticavam a corrupção, extorquiam pessoas, trapaceavam, roubavam, pegavam propinas, faziam o que não deviam no trato com o dinheiro. Então, o publicano era um cara visto como um ser completamente desprezível pelos judeus da época de Jesus. E aqui a gente vê Jesus chegando e contando uma parábola que confronta o pensamento deles. Porque aqui o fariseu é visto como alguém que não foi justificado para casa e o publicano é alguém que foi justificado para casa, depois daquelas orações que eles fizeram. E aquilo para o judeu de então foi um choque. Como assim? O fariseu, que é um homem íntegro, um cara legal, um cara bom, religioso, não foi justificado, e esse desprezível aí foi. E aí Jesus, com essa parábola, nos fala que o que ele está querendo nos mostrar aqui é que o que importa não é a tua atitude externa, se ela parte de um coração que não está no lugar certo. Então aqui ele começa a questionar as motivações do nosso coração para a gente praticar os atos de religião que a gente pratica, né? Então, trazendo para o nosso contexto de hoje. Por que a gente vai à igreja? Por que a gente canta? Por que a gente louva? Por que a gente dá o dízimo? Por que a gente oferta? Por que a gente dá cestas básicas? Qual é a nossa motivação de ir para o culto? Ir para o culto basta? A gente vai para o culto, participa ali durante uma hora e meia, depois o resto da semana a gente pode viver de qualquer maneira. Como que a gente demonstra que de fato a gente tem um coração em Deus? Então, percebam que aqui o problema do fariseu é que ele coloca para Deus numa oração muito engraçada, né? Que eu vou aqui voltar, deixa eu voltar aqui para o texto, deixa eu compartilhar a tela com vocês. É uma oração muito engraçada porque ele começa assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. Aí o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço. Aí, quando você começa assim, o que você imagina? Que você vai agradecer por alguma coisa que Deus fez, né? Eu te agradeço porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Você agradece a Deus por coisas boas que ele fez e pelo que ele é. Mas não. Aí ele tira o foco de Deus e ele bota o foco nele. Eu te agradeço porque eu sou o cara. Percebe só como estava o coração dele? Eu te agradeço, Deus, porque afinal de contas, eu não sou como esses caras aí, ladrões, corruptos, adúlteros, não. Ele era honesto, ele não roubava, ele não corrompia, ele não traía a mulher, né? Ele jejuava até 2 vezes por semana, algo que não é requisitado na lei de Deus, né? Então, mas o problema dele é que o coração está carregado de autoidolatria. Ele está se colocando aqui como uma pessoa que olha para si como num engrandecimento que não cabia. Então, por que isso seria motivo de gratidão? Então, o que Jesus está mostrando é que esse homem, esse fariseu, depositava a sua esperança espiritual nos seus atos externos. E qual é a diferença dos atos externos para o seu interior? Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que você case com alguém sem amar essa pessoa,
simplesmente interessada no dinheiro. É o famoso golpe do baú. Tá? Mas você é um marido ou uma esposa exemplar. Você traz café na cama, você faz massagem no pé, você não briga e tal. Você proporciona um dia a dia fenomenal para o seu cônjuge. A pergunta que eu faço é a seguinte: é justificado? Poxa, você tem atos externos maravilhosos. Você cobre ele quando ele está com frio, você bota guarda-chuva para ele, você faz as compras, você o elogia publicamente. Mas no teu coração, o que te faz estar conectado a ele não é o amor, é o interesse. Então você observa que os atos externos, se eles não estão baseados num coração verdadeiramente posto naquele lugar, ele é hipocrisia. Ele não tem a sua raiz, a sua origem no lugar certo. E por isso, ele não é justificável. Percebem? Então, o problema desse fariseu era justamente esse. Ele tinha atitudes externas no dia a dia muito boas, muito ok, né? Muito louváveis. Mas o seu coração não era a motivação certa para essas atitudes de justiça. Então, a gente começa a ver aqui uma questão de causa e de consequência. E isso é muito importante. O fariseu, ele acreditava que os seus atos de justiça, que o seu cumprimento de regras era a causa de ele ser uma pessoa digna aos olhos de Deus. Quando, na verdade, do ponto de vista bíblico, os nossos atos de justiça, eles devem ser a consequência de um coração em Deus, e não o contrário. Vocês percebem? Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Causa e consequência. A pergunta é: por que você faz o que você faz? Por que você prega? Por que você ensina? Por que você evangeliza? Por que você ajuda o teu próximo? Você ajuda o necessitado por um real amor que você tem por aquela pessoa e por uma empatia e uma compaixão? Ou você ajuda o necessitado porque todo mundo vai ver você ajudando e falar assim: poxa, esse cara aí é bom, esse cara aí tem um bom coração. E aí você conquistou o respeito da sociedade. Percebem que é o mesmo ato de justiça com duas motivações completamente diferentes. Se você ajuda alguém por interesse ou por autoexaltação, você não está agradando a Deus. Mas se você está ajudando essa pessoa porque o teu coração de fato está compungido, está tocado pela carência, pela necessidade dele, e isso motivou você a amá-lo e a agir com compaixão, isso muda completamente o sentido. Tá entendido até aí, gente? Sim ou não? Faz assim com o dedinho só para eu... Tá bom. E aí a gente vai para o publicano, né? Para o coletor de impostos. E aí eu vou botar de novo aqui a telinha para vocês verem e ver como ele tem uma postura bem diferente, né? Vamos aqui no versículo 13. O publicano ficou à distância, ou seja, ele estava tão acostumado a já ser repudiado, rejeitado pela sua sociedade, que sabe aquele cara que entra na igreja e ele se acha tão indigno que ele senta lá no último banco da igreja? É mais ou menos isso que o publicano fez. O publicano entrou e ele ficou sentadinho lá no fundo. E ele nem ousava olhar para o céu, quer dizer, sabe quando você se sente tão indigno que você nem sabe cachorro? Aqueles vídeos que a gente vê no Facebook, tem muito esse tipo de vídeo que o cachorro destrói a casa toda, aí o dono vai lá filmar o cachorro, aí o cachorro fica olhando assim, né? Com aquela carinha assim de, sabe, eu sei que eu fiz algo errado e fui pego no flagra aqui. É mais ou menos como eu visualizo esse publicano aqui. Mas ele, apesar de se sentir completamente indigno, e justamente por se sentir, ele falava: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha que postura diferente, né? Repara uma coisa. Desculpa, deixa eu só tirar aqui de novo. Repara uma coisa. A visão do fariseu, ela era religiosa, ela era legalista, ela era externa. Então, ela se baseava no externalismo e na comparação. O que é o externalismo? Essa visão da pele para fora, vamos dizer assim, e a comparação. Eu me comparo com os outros. Eu não sou tão adúltero quanto eles, eu não sou tão corrupto quanto eles. Já a postura do publicano, completamente diferente. Ele não se concentra no que ele faz. Porque o fariseu, ele foca nas suas ações,
nas suas práticas, no seu fazer. Ou seja, eu me considero um homem justo pelo que eu faço. Mas o publicano não. Ele diz assim, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então percebam que ele não está colocando o seu foco no fazer. Ele está colocando no ser. Ele está se colocando como alguém pecador. E aí o que ele pede para Deus? Misericórdia. Ele percebe que não são os atos dele que vão levá-lo a ser feito justo aos olhos de Deus. É puramente a misericórdia de Deus na vida dele. E isso ensina uma grande lição para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós acreditamos que ser um cristão são atos de justiça, é externalismo também. Durante muito tempo, no Brasil principalmente, a gente condicionou, e a gente falou um pouquinho sobre isso aqui na aula passada, ser cristão é algo como você é visto para fora. Então, eu sou crente, eu tenho que usar terno e gravata, mulher saia comprida, cabelo, roupa, não sei o quê. Tem que andar com aquela Bíblia de capa preta embaixo do braço, porque a outra capa já não é tão espiritual assim. E aí a gente cria os jargões, que são as formas de falar. Né? Então, se você não sobe no púlpito para pregar ou para dar uma saudação e você não usa eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, você já não é tão espiritual, não é verdade? Então, isso existe até hoje em muitos rincões da igreja. E a gente cria os jargões. Eu contei a piada aqui no domingo passado do varão, né? O varão, né? E a gente começa a criar uma carapaça para a gente que torna a gente meio que um ET, né? E a gente acaba achando que se diferenciar da sociedade não cristã, que valoriza o pecado, que não tem os nossos princípios e valores, é você ter uma aparência externa que te caracteriza como um cristão. Aí vem a hipocrisia, né? Chega na igreja, cumprimenta, o homem chega, cumprimenta a irmã apertando a mão. Mas aí chega na rua, cumprimenta com 2 beijinhos. Espera aí, né? Isso é hipocrisia. Aí é aquela coisa, né? Em determinadas denominações a mulher tem que usar saia, mas aí chega no retiro, pode usar uma bermuda desde que... Não, então vamos ser coerentes. Então, essa parábola de Cristo tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Que a nossa relação com Deus não parte desse externalismo, não parte dos jargões, não parte das posturas. Né? Às vezes você está na igreja, aí está no louvor e a pessoa está louvando de olho aberto. Aí você olha para os lados e fala, esse cara aí não está tão espiritual, está louvando de olho aberto. Ou então tem que orar. Aí todo mundo... Né? Como é que a gente aprende a ser crente? A gente aprende a ser crente igual uma criança aprende a falar. A gente observa quem está em volta e imita, não é isso? A gente chega na igreja, não tem um curso como esse aqui de cara, a gente vê o que todo mundo está fazendo. Opa, então ele levantou a mão, vou levantar também. Né? Até que a gente aprende por quê, a razão de ser, né? Por que eu faço o que eu faço. É muito importante a gente saber isso. Então, por exemplo, a questão da oração. Aí você vê todo mundo fechar os olhos. Aí você acha que você está de olho aberto, é um pecado. Né? Eu me lembro, por exemplo, um pastor que eu conheço que foi dar uma bênção no final do culto, numa igreja presbiteriana, aí ele fechou os olhos, abriu os braços assim, falou que a graça de Deus... E nisso, uma pessoa em situação de rua, que estava passando na porta, viu, estava alcoolizado, entrou, viu ele com o braço assim, foi lá e abraçou ele. E ele tomou um susto que ele quase morreu. Né? E aí ele conta que daquele dia em diante ele passou a dar a bênção sempre de olhos abertos. Né? Tem algo errado? Não. Inclusive, uma curiosidade para a gente, na época de Jesus, o hábito deles não era orar com as mãos dadas, ou com as mãos assim, ou assim, de olhos fechados, cabeça baixa. Não. Na época de Jesus, os judeus de então erguiam os braços e fitavam os olhos nos céus de olhos abertos. Então é muito provável que Jesus, pelo hábito cultural da época, talvez nunca tenha orado de olhos fechados. Jesus, ele erguia os braços por quê? Porque sabe-se que era a forma de se orar então. Então a gente tem que tomar cuidado com esses externalismos, essas práticas, para que a gente não associe a nossa espiritualidade a isso. E também não associe a espiritualidade dos que nos cercam a isso, e isso crie um senso de superioridade moral. Não, porque eu sou muito santo, porque eu uso a camisa assim. Nossa igreja é santa porque a gente faz o culto assim, aquela igreja não.
Porque na nossa igreja a gente canta os hinos tradicionais, lá eles cantam com bateria. Né? Gente, isso é externalismo. Isso não é o coração. Isso tem a ver com o que a gente faz, não o que a gente é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Detalhe, o que a gente faz é importante? Lógico. Porém, lembra da causa e da consequência? Como uma consequência de onde está o nosso coração. Né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É do nosso coração. E o coração aqui é uma metáfora que significa o nosso interior, a nossa alma, o nosso ser, quem nós somos, quem nós pensamos de verdade. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Bom, continuando. Bom, deixa eu parar aqui. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Fernanda, sacudiu a mão? Ou não? Não, tá. Alguém tem alguma pergunta? Sacode essa mão só para eu ver, tá? Ok, então vamos prosseguir. E aqui acontece uma coisa interessante, né? O texto diz, deixa eu voltar aqui para o texto, isso aqui é um conceito muito importante para a gente. Aí Jesus, no final, ele diz assim, eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Esse termo justificado é um termo muito importante para a teologia cristã. O que significa, do ponto de vista bíblico, teológico, você ser justificado? Tá? Existem dois tipos de, entre aspas, justificação. Um é no ato da salvação, quando Deus te declara justo aos seus olhos. E existe, a cada vez que você confessa um pecado e Deus te perdoa, há um sentido, digamos assim, de tribunal aqui. Tá? Quando uma pessoa ela vai ser julgada num tribunal, vem o veredito. Ela pode ser absolvida ou ela pode ser condenada. Não é isso? Ela pode ser decretado justa, correta, ajustada ao padrão correto de ser. Daí vem a palavra justo, é ajustado, é perfeitamente moldado, é o que se encaixa. Ele será justo ou ele será condenado. O réu que é inocentado, que é absolvido, que é o jargão que a gente usa hoje em dia, naquela época de Jesus, se dizia que ele tinha sido justificado, declarado justo. Então, a gente vê aqui que a justificação daqueles dois homens neste sentido se deu pela postura do seu coração. Ou seja, Deus olhou para eles e olhou para o fariseu, e embora ele fizesse tudo certo, suas atitudes fossem todas corretas, o seu ego estava se suplantando às suas atitudes. Por mais que suas atitudes fossem bonitas, a arrogância do seu coração, a vaidade, a sua autoidolatria, aquilo não agradava ao Senhor. Então, Deus não recebeu essa oração, digamos assim, de uma forma muito positiva. Enquanto ele olha para o coração daquele publicano, que tinha muitas atitudes reprováveis, como os publicanos tinham, e ele o perdoa. Então, assim, fica claro que a misericórdia de Deus deve ser buscada constantemente na nossa vida como uma necessidade de um coração verdadeiramente entregue. Tá? Porque se a gente se deixa dominar pelo pensamento legalista, religioso, farisaico, ou o termo que a gente queira dizer, porque todos esses termos são mais ou menos sinônimos, nós não vamos estar com o coração sintonizado em Deus, que espera de nós humildade, que espera de nós arrependimento, que espera de nós um coração entregue e que espera de nós atos de justiça, sim, mas vindos de um coração puro, de um coração que não é interesseiro, de um coração que não se exalta pelas suas qualidades, pelas suas boas ações. Tá bom, gente? Isso é o ponto. E eu quero ler aqui, então, um trecho do livro que eu acho muito importante. Eu vou ler literalmente um texto que o Tim Keller escreveu, que eu acho muito bom para o entendimento dessa questão de sermos justos e aceitos diante de Deus a partir do que nós somos ou do que nós fazemos. É um texto curtinho. Ele diz assim: nós somos justificados, ou seja, nós somos tratados como justos por causa do favor imerecido de Deus. Favor imerecido de Deus é graça.
É quando ele nos abençoa sem que nós mereçamos ser abençoados. O amor e a aceitação de Deus para conosco são assegurados em Cristo. E obedecemos à lei de Deus pelo desejo que temos de nos deleitar nele, de ficar parecidos com ele e de o conhecer. O que Tim Keller está falando aqui? Que nós somos justificados pelo que Cristo fez. Jesus morreu na cruz e o seu sangue nos justifica não pelo nosso mérito próprio, mas pelo mérito dele na cruz por meio da sua graça. Ou seja, nós somos pecadores, nós pecamos originalmente, nós pecamos diariamente e todos os pecados de nossa vida, se colocados diante de Cristo, com sincero arrependimento, com confissão, com desejo de não mais pecar, o sangue de Cristo derramado na cruz nos perdoa, nos justifica, nos purifica. Tá? E é por causa disso, em reconhecimento e em amor a este Deus que fez isso por nós, que nós vamos querer agradar o seu coração obedecendo a sua vontade. Tá claro? Novamente, causa e consequência. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é casado aí? Faz assim com a mão. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma pessoa que eu não peguei. O Davi. Davi, muda. Eu já te peguei a aula passada, né? Acho que eu estou cismando com a tua cara. Tá na minha cola, hein? Foi, peguei de novo, né? Não deu tempo nem para desligar a câmera. Foi rápido dessa vez. É o bom que tá com o microfone no mudo, é que você não tem nem como falar assim, mas de novo, eu nem escutei, né? Mas é porque eu acho que eu gostei de você, cara. É uma coisa subliminar aqui. Mas vamos lá. Não sei porquê, eu vou perguntar para você de novo. Davi, você, quando faz alguma coisa pela tua esposa, você faz porque você é obrigado ou porque você a ama? Faço porque eu amo, faço com amor. Então, você diria que a Fernanda está rindo, não sei por quê, Fernanda. Para de rir do garoto, coitado. Depende, né, Maurício? Depende. Ah, é? Tá bom, Davi, obrigado. Assim, gente, quando a gente... Agora muda aí, deixa no mudo aí, que senão daqui a pouco vai ter alguma controvérsia maior aqui. Vamos evitar. Deixa eu pegar outra pessoa aqui, deixa eu ver. Quem mais é casado aqui que sacudiu a mão? Deixa eu ir para a página 2, que eu estou vendo só a página 1 aqui, aí o pessoal da página 2 fica escondidinho de mim aqui. Pessoal da página 2, sacode a mão aí. Deixa eu ver. Márcia, Marta, Vanessa, Luísa, Sônia, Marina. Quem é casado aí? Faz assim com a mão. Vamos lá. Márcia, pode ser você, Márcia? Vamos lá, tira o mudo, por favor. Sabe tirar? Sei. Pronto. Márcia, quando você faz aquele prato maravilhoso para o seu marido... Ih, meu Deus, acho que não devia ter feito esse exemplo, mas tudo bem, vamos adiante. E aí você coloca, você faz isso porque ele te obrigou, porque você tem medo que se você não fizer ele vai te bater, ou ele vai te botar de castigo, ou que ele vai deixar você sem comer uma semana se você não botar o prato dele, ou porque você gosta dele? Na verdade, eu não cozinho, mas meu marido está cozinhando, sabia? Eu só estou de instrumentadora do lado, ajudando. Mas finge que você tem aquele congelado aí. Se você... Me enrolei. Oh, já sei, o pirê que eu sei fazer. Pirê, pronto, o pirê, olha aí. Vamos lá, o pirê que você fez, você dá para ele com medo da reação dele ou porque você gosta dele? Não, eu dou porque gosto. Pronto, olha aí, graças a Deus, escapei. Obrigado, Márcia. Deixa eu voltar aqui para a primeira página. Vamos lá. Então tá bom. Então assim, eu acho Mas eu ajudo, hein? Ótimo, deve ser assim mesmo. Olha só, eu também ajudo a minha mãe. Quando ela cozinha para mim, ela cozinha, eu como. A gente faz uma parceria perfeita, viu? Tô brincando, gente. Olha só, o que acontece? Quando nós fazemos algo por alguém, nós não devemos fazer por medo. Nós devemos fazer por amor. A gente não agrada quem a gente ama por medo da reação dele. A gente agrada por amor. E com Deus é a mesma coisa. É por amor a esse Deus tão incrível, tão maravilhoso, tão gracioso, que nos olhou quando a gente não merecia, que nos salvou, que nos purificou, que caminha conosco todos os dias, que nos fez filho. A gente olha para isso e não tem como não sentir um senso de gratidão assim incomensurável por esse Deus. E aí chega aquele momento em que você sabe o que ele quer, você sabe o que ele gosta. E aí você para e fala assim, poxa, eu estou com vontade de mentir, mas se eu mentir,
esse Deus tão maravilhoso vai magoar o coração dele. Eu não vou fazer isso. Isso é uma postura. É uma postura de consequência pelo amor que veio pela graça. Outra coisa é, eu não. Se eu desobedecer a Deus aqui, é capaz de eu perder minha salvação, capaz de eu ir para o inferno. Deus pode sentar a mão, vai me botar no leito. Já viu esse tipo de pensamento? Né? É aquele pânico diante de Deus. É um Deus que é um verdugo, não é um Deus que é um pai. E embora Deus seja justo, e a gente tem que entender que a justiça de Deus caminha junto com o amor. Porque em 2 vezes na Bíblia diz que Deus disciplina, ou em outras traduções, Deus castiga todos aqueles que ele ama. Então, aqueles que são filhos de Deus, quando recebem a disciplina de Deus, não devem achar que isso é fruto da ira de Deus, mas do seu amor disciplinador, como ele fez com Israel lá no cativeiro, lembra? Então, a gente tem que sempre ter em mente essa questão de causa e consequência. É porque a graça de Deus veio sobre a minha vida. É porque ele me amou primeiro, que aí eu vou obedecê-lo porque eu amo e eu quero agradar. Não porque eu tenho medo da reação dele, não porque eu tenho medo do castigo, mas por gratidão, por amor. Assim como nós agradamos as pessoas que nós amamos, né? E o problema é que a gente é imperfeito, né? Muitas vezes a gente não agrada os nossos amados, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos, como a gente gostaria ou deveria, porque nós somos falhos e somos errados. Mas isso não quer dizer que não exista ali a gratidão e que a gente deva ser balizado por essa gratidão. Amém? E aí o segundo parágrafo de Tim Keller que eu quero ler. No entanto, muitas vezes nos portamos como se o amor e a aceitação de Deus para conosco se baseasse nas qualidades da nossa conduta e na pureza do nosso coração. Obedecemos à lei de Deus por medo da rejeição e pelo desejo de criar uma boa autoimagem por meio dos nossos esforços morais. Então, o que ele está colocando aqui? Justamente essa questão. A gente acaba sendo como aquele filho que fica ali preocupado de agradar ao pai para ganhar um presente. Não, porque eu quero ganhar um presente de Natal bom, então eu vou fazer as coisas que o papai quer. O papai, hoje eu estou até lavando a louça, viu? Mas olha o interesse dele, né? Eu quero ganhar o meu presente no Natal. Não é uma entrega. Então a gente acaba muitas vezes se comportando como a gente acha que Deus quer por um interesse e não por uma entrega de coração. E a gente tem que tomar cuidado com essa postura. Então, esse é o primeiro ponto. Quem nós temos sido? Como a gente tem agido? Como fariseu ou como publicano? Como aquele que atribuiu as suas obras, a sua religiosidade, ao seu legalismo, ao cumprimento de regras e de ritos, uma religiosidade? Ou como alguém que viveu, né, o tempo inteiro com o seu coração em Deus, verdadeiramente grato pela graça, pela misericórdia de Deus? A gente tem que fazer esse autoexame, tem que ponderar, e se a gente perceber que a gente está muito mais valorizando aspectos externos ou colocando aspectos externos no lugar que não lhes cabe, a gente deve reconsiderar isso e retrabalhar isso. Tá bom? Bom, até aí, alguém quer ponderar alguma coisa? Faz assim com a mão. Tudo bem? Nenhuma dúvida, gente? Tá bom. Então vamos adiante. Vou pedir para outra pessoa, deixa eu ir para a página 2 aqui, porque quem chega na página geralmente fica, tadinho, sofre um pouquinho. Vou pegar uma vítima. Alguém aqui da página 2 quer ler o segundo texto bíblico? Dani, Andresa, Luísa, Sônia, Marta, Vanessa, Marina, Sônia e Airene. Isso, Andresa, Andy e o pessoal que eu estou vendo o nome, mas não estou vendo a imagem. Alguém quer ler? Sacode a mãozinha, senão eu vou escolher uma vítima. Vamos lá. Sônia, se ofereceu? Pode ser? Então você lê para a gente, Sônia. Eu vou botar aqui na tela. A gente vai ler agora a segunda passagem, que vai nos dar mais uma percepção acerca do que estamos falando, que é Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. É a famosa parábola do filho pródigo. Você pode ler para a gente, por favor, então, Sônia? Tira o mudo do seu áudio. Tá, vai lá. Acho que já tirei, né? Já. Sim, pode continuar, por favor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança.
Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçada em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Obrigado, Sônia. Bom, é muito curioso quando a gente lê essa parábola do filho pródigo, né? E eu gosto muito do título que dá nas versões mais atuais da Bíblia, que é o filho perdido. Geralmente a tendência que a gente tem é focar o filho perdido como aquele filho que saiu, depois voltou. Agora, quando a gente olha o estado final do filho que foi e voltou, do mais novo, e o estado final do filho mais velho, a gente consegue ver que o filho mais velho tinha talvez problemas muito maiores do que o filho mais novo, né? O filho mais novo teve aquele momento de pecado, de egolatria, de hedonismo, de buscar prazeres, e abandonou o pai. Mas ele retorna e ele encontra a graça e a misericórdia, né? A gente não sabe, é uma história de Jesus, mas dá a entender que esse filho aprendeu a lição. E, no entanto, o filho mais velho, percebam que há aqui um bom paralelo entre a parábola do fariseu e do publicano com a parábola do filho pródigo. Porque a postura do publicano, do coletor de impostos, é parecida com a postura do filho mais novo. No final ele chega, ele se humilha, ele percebe o seu erro, ele fala assim: eu não sou digno, né? Ele não fala eu não fiz por onde, ele fala eu não sou digno. Ele se coloca como o seu ser, né? A sua essência ele acredita ser indigno. E aí ele alcança o favor de Deus. Porque Deus olha para a gente e ele sabe que não é pelo nosso mérito, é pela graça do coração dele que nós somos justificados, que nós somos aceitos. E o pai vai e o abraça incondicionalmente, o recebe, fala: entra, bota o traje novo, bota o anel, vamos festejar a volta do filho. E aí o filho está lá,
cremos que ele aprendeu a lição, e aí a gente foca no filho mais velho, né? Enquanto o caçula estava lá sendo restaurado, sendo recolocado de pé, que é como tem que ser, o filho mais velho se coloca numa posição de pecado sem arrependimento, que é o pior tipo possível de pecado que pode ter. E aqui a gente vê algumas posturas dele que são assustadoras. O texto, por exemplo, fala no versículo 28 que ele encheu-se de ira. Quando ele viu o que tinha acontecido, ele se encheu de ira. E ira é um pecado, né? A ira, ela vem, eu não vou entrar por esse mérito aqui agora, a ira ela brota, mas se a gente alimenta e dá continuidade a essa ira, ela se torna um pecado. E ele se ira pelo fato do filho ter sido restaurado, e está sendo festejado. Ele fala, esse cabra aí, esse cara ruim, fez tudo o que fez, e agora você vai acolher e tal. E não é assim que a gente age muitas vezes. Esse espírito moralista, né? Esse espírito, como a gente diria hoje, por que será que a gente usa esse termo, né? Esse espírito farisaico, esse espírito religioso que não aceita a restauração e a reconciliação de quem caiu. Quando o papel da igreja é justamente esse. Jesus disse, eu vim para desfazer as obras do diabo. Ora, se a gente for espiritualizar o que aconteceu com o filho caçula, não é uma obra do diabo? Ele não foi para o mundão, não se deixou levar pela voz do diabo. Aí vem a graça de Deus, desfaz aquilo, restaura, reconcilia aquele irmão, e o irmão mais velho fica irado com isso. Então esse irmão está doente espiritualmente, porque ele se ira com o bem espiritual daquele irmão. Quantas vezes, gente, acontece no seio da igreja escândalos, né? Sei lá, um pastor famoso que cai em adultério, e a gente passa dias e semanas e anos botando dedo na cara, não sabe, Deus restaura e a gente continua lembrando daquilo. O cantor famoso que fez tal e tal coisa, a gente, esse cara eu nem ouço mais a música dele. Isso é um espírito moralista, dependendo do contexto, né? Como eu citei aqui na aula passada, a gente tem o caso da mulher, que na Bíblia o pessoal bota lá, a mulher adúltera, né? Aquela que foi levada a Jesus para ser apedrejada porque foi flagrada em adultério. Eu fiz os comentários de uma Bíblia e eu fiz questão de botar nesse trecho, eu pedi para a editora, falar, olha, não coloca a mulher adúltera, bota a mulher perdoada. Porque o que definiu aquela mulher não foi o pecado dela, foi o perdão que veio no final. Então, essa tem que ser a nossa visão. Essa tem que ser a nossa visão. Não do pecado, não do erro. E uma pessoa que se ira porque alguém foi restaurado e reconciliado e por isso abraçado pela sua comunidade, esta pessoa tem que rever os seus valores, porque ela está agindo como aquele fariseu. E ele vai além. No versículo 29, o irmão mais velho diz assim, eu tenho, pai, trabalhado como um escravo a teu serviço. Você percebe aqui, olha só a coisa interessante, né? Como encaixa bem com a questão do fariseu. Que ele não tinha uma alegria verdadeira em estar trabalhando para o seu pai. O trabalho dele era mecânico, era uma obediência meio que obrigatória. Talvez até, a gente pode imaginar, interesseira. Não, estou trabalhando porque, para eu receber aqui a minha herança, quando meu pai morreu, ficar com tudo que é dele. Então, ele não é uma pessoa que se deleitava naquilo que ele fazia, em estar ali com o seu pai, em trabalhar para o seu pai, por um senso de que estava ajudando a família. Não. Ele se coloca com um papel de escravo. Eu tenho que trabalhar como escravo ao teu serviço. Ou seja, não é em prol do nosso bem comum. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós servimos a Deus? Será que nós servimos a Deus por uma obrigação mecânica? Porque se eu não fizer isso, vai pegar mal para mim. O que o pastor vai pensar de mim se eu não fizer tal coisa? Causa e consequência. O que causa as nossas ações? O que causa o nosso serviço? Por que você dá aula? Por que você prega? Por que você canta no louvor? Por que você cuida das crianças na escolinha? Por que você está visitando gente que está afastada? Por que você vai fazer serviço social? Qual é a motivação do seu coração? É amor? Ou é reconhecimento público? Ou é um senso de autojustificação? Muito cuidado quando você ora e você fala assim, sim, Deus, mas como é que pode isso ter acontecido na minha vida? Eu sou teu servo. Vocês já ouviram alguém orar assim? Eu fico triste quando eu ouço alguém, se você orar, desculpa, me perdoa, tá? Mas eu fico triste quando eu ouço alguém assim, alguma vez a pessoa fala, Deus, está acontecendo essa prova na minha vida. Eu sou tua serva, eu sou teu servo, eu não aceito isso. Como assim? Como assim?
O fato de você servir a Deus te blinda. Você está falando igualzinho a esse irmão mais velho aqui. Deus, o servo é o quê? Um escravo. Eu estou aqui igual um escravo trabalhando para o Senhor e o Senhor deixa vir uma desgraça sobre a minha vida. Essa é a visão do irmão mais velho. A gente tem que ter sempre Deus. Preciso da tua misericórdia, porque eu sou pecador. E ainda assim te sirvo. Obrigado, Deus, pelo privilégio de te servir, porque o véu do templo se rasgou, eu tenho acesso direto a ti, eu posso conhecer a tua vontade. E ele vai adiante. Versículo 29 ainda. E aqui ele faz uma paráfrase. Tá? Ele diz, você nunca fez uma festa para mim. Né? Ou seja, perceba que esse irmão mais velho, ele não tem certeza do amor do pai. Ele fica assim, você não demonstrou, pai, o seu amor por mim através de nenhum gesto de externo que demonstrasse, como você está demonstrando para esse teu filho aí. Então, assim, o que ele está tentando fazer aqui? De certo modo, manipular o pai. Né? Ele está usando uns argumentos meio que para tentar comover o pai. Poxa, pai, se esse cabra ruim aí, que fez o que fez, tá vendo? Eu também sou digno de fazer. Então você não vai fazer nenhuma festinha para mim, não. Você não vai dar nem um bezerro, um novilho cevado aí, ou seja, um boi gordo, para eu matar e fazer um churrasco aqui com a galera? Né? São aquelas barganhas que a gente faz com Deus. Poxa, Deus, olha só, mas se eu fizer isso, Gente, o amor de Deus se baseia no conceito mais importante do Evangelho de Cristo. Graça. Graça. É porque Deus amou o mundo, não é porque o mundo mereceu, não é porque o mundo fez por onde, não é porque o mundo levantou a mão no louvor, não é porque o mundo trabalhou na obra, não é porque o mundo... A obra de Deus, a gente não bate cartão, a obra de Deus ela é voluntária, é um serviço vindo do amor. E se essa não for motivação, gente, se eu estou aqui dando essa aula por vocês, porque eu quero impressionar o pastor Gustavo, ou porque eu acho que se eu não fizer, Deus vai mandar um raio na minha cabeça, eu estou errado. Eu estou errado. Me tirem daqui agora. Porque essa não pode ser a nossa motivação, se não for por amor aos irmãos. Aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Edificar a igreja, promover a unidade, glorificar a Deus. Essas têm que ser as nossas motivações. E para terminar, versículo 30, ele fala, esse teu filho, com relação ao irmão. Já é engraçado, né? Vocês já viram quando o filho é muito traquinas? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, gente. Desculpa, quando o filho faz uma bagunça, né? E aí você quer que a tua esposa ou teu marido tome uma... Opa, o pastor Gustavo fez até uma mão assim, alguém levantou. Estou vendo que tem uma identificação aí. Ó, não é assim, ih, meu amor, nosso filho, não. Ó, teu filho tá fazendo muita bagunça, né? A gente já coloca na conta do outro, né? E é mais ou menos isso que o filho, o irmão mais velho está fazendo aqui. Não é, ô pai, o meu irmão, é esse teu filho. Você percebe uma frieza que ele tem com o irmão dele, né? Ele não está disposto nem mesmo a reconhecer o próprio irmão como seu irmão, né? Ele não tem amor para esse irmão, ele não tem saudade, né? O que um irmão amoroso faria numa situação dessa? Cara, ele voltou, eu pulava no pescoço dele, enchi o cara de beijo, entendeu? Eu lembro, quando eu me converti antes do meu irmão, eu tenho um irmão de sangue chamado Cláudio, eu estava presente quando meu irmão recebe Cristo no dia que eu levei à igreja. Eu vi o meu irmão receber Cristo ali na minha frente. Eu fiquei, cara, exultante, né? Era glória a Deus e aleluia por todos os poros. Imagina se eu for falar, Deus, meu irmão aí foi salvo agora, mas esse miserável aí foi morar na Espanha, largou a gente aqui, não quis saber da família por 2 anos, agora o cara volta de férias no bem bom, o senhor ainda salva ele? Cara, meu irmão, eu amo esse cara, eu quero mais do que ele seja salvo, que ele seja abençoado. Deus, glória a Deus. Vamos comemorar, entendeu? Então, assim tem que ser a nossa postura. Quando nós olhamos uns para os outros, quando nós vemos a alegria dos nossos irmãos, né? Não sei quem falou recentemente, alguém famoso aí falou que para a gente é muito mais fácil a gente chorar com quem chora do que a gente se alegrar com quem se alegra, né? Às vezes parece que se condoer da desgraça do outro é fácil,
Mas quando o outro se dá bem, a gente fica assim, puxa, podia ter sido eu, né, Deus? Né? Não, eu estou desempregado, meu irmão conseguiu emprego, glória a Deus, aprove ao Senhor abençoá-lo. O fulano recebeu mais elogios que eu tenho dois caminhos. Ou eu vou ficar que nem Saul lá, porque Saul matou 1000 e Davi matou Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares, ou vou me alegrar e falar, cara, o cara matou Golias. Chega mais aí, Davi, tu é o cara. Essa tem que ser a nossa postura, essa unidade, essa nossa união, esse amor que nos une. Isso é que vem do coração. E é o que vai fazer a diferença. Tá bem? Gente, já são 7 horas. Eu vou aqui para faixa final aqui. Como a gente começou 6:05, eu vou pegar esses 5 minutinhos também para a gente completar 1 hora aí. Vou ser esperto. A pergunta é a seguinte. Se nós somos justificados somente pela graça e não pelas nossas obras ou pelos nossos esforços morais, ou por qualquer coisa que nós possamos fazer, o que nos motiva a uma vida de obediência e arrependimento? Em outras palavras, se o que nos torna justos aos olhos de Deus são misericórdia e graça da parte dele e não aquilo que eu faço, por que eu devo obedecer? Já falei até um pouco, já dei um spoiler aqui, né? Já falei um pouco sobre isso. Mas eu vou pegar aqui 3 pontos que o Tim Keller lista e que eu acho muito interessantes, tá? Para nossa reflexão. Primeiro, levamos uma vida de obediência e de arrependimento porque queremos agradar ao Senhor que nos salvou. Aí, aquilo que eu já falei. Não preciso nem gastar muito tempo aqui. Como ele nos amou primeiro, nós queremos agradá-lo. Segundo, levamos uma vida de obediência e de arrependimento porque queremos honrar a Deus e ficar parecidos com Ele. Entenda uma coisa. Você foi salvo. Por que você precisa continuar vivo? Não seria maravilhoso se a mecânica que Deus inventou para salvação assim? Jesus, eu te recebo, morri. Vou para o céu, estou salvo. O que eu vou ficar fazendo nessa terra cheia de Covid, cheio de fome, cheio de desemprego, de sofrimento? Jesus me salvou, me leva. Não seria muito melhor? Mas Deus deixa a gente aqui. Às vezes você é salvo lá com 15 anos de idade, ainda vai ficar mais 70 anos nessa terra sofrendo, passando frio, passando sol. Deus, oh Deus, por que o Senhor não fez assim? Fui salvo. Morreu. Seria muito melhor. Mas Deus não fez assim. Por quê? Será que foi à toa? Eu acredito que não. Porque nesta jornada, Deus não quer apenas que a gente vá morar com Ele. Deus quer que a gente vá morar com Ele sendo parecidos com o Filho. Então, nós estamos nesta jornada para que em tudo aquilo que nós fizermos, Deus vá nos lapidando como uma joia bruta que é lapidada pelo atrito das dificuldades, para que nós nos tornemos como a joia preciosa e rica que é Jesus de Nazaré. E é muitas vezes no sofrimento que a gente é aperfeiçoado, né? Eu fico vendo às vezes, né, a pessoa reclamando da esposa, reclamando do marido e tal, e você não está percebendo que por ele ser turrão, por ele ser chato, que você está sendo treinado na paciência, na mansidão, no domínio próprio. Está aqui a minha mãe Dona Irene, essa senhora está vendo em alguma janelinha por aí. Minha mãe, então, meu Deus do céu, às vezes a gente se pega aqui em casa, não, porque não é assim, não, porque não é assado, tem assim. Ela quer que fique arrumado de tal jeito, a comida tem que ser assim. Mas eu creio que Deus me colocou na vida da minha mãe de uma forma tão diferente em certos aspectos e a colocou na minha vida para que a gente seja lapidado e que a gente aos poucos vá se desenvolvendo em certas virtudes que a gente precisa ter para ser cada vez mais parecido com Jesus. Entendem? Então, obedecemos e nos arrependemos porque queremos honrar a Deus e ficar parecidos com o Cristo que honrou ao Pai. Através de sua vida, através do que ele fez, das suas orações, das suas atitudes também. E, por fim, levamos uma vida de obediência e de arrependimento porque queremos ter comunhão com Deus. Porque Deus não tem parte com o pecado. Deus não consegue suportar a presença do pecado. O pecado tem um cheiro terrível às narinas de Deus. Então, se nós vivemos em pecado, nós nos afastamos de Deus porque nós nos tornamos insuportáveis à sua presença. E o perdão, o arrependimento e a obediência nos torna agradáveis aos olhos de Deus.
e por isso devemos obedecê-lo. E aí eu cheguei às 7h05 e o meu tempo acabou. Queridos, então, num resumo, esses são os pontos focais que nós devemos atentar com relação a essa reflexão de hoje. Tá? Eu deixaria uma recomendação por vocês, que vocês não apenas viessem à aula e depois fossem ver um seriado no Netflix, mas que vocês meditassem um tempo depois dessa aula. Pode não ser imediatamente, que às vezes está com fome, você quer jantar, mas de repente depois, tira ali não precisa ser nada mais, uns 10, 15 minutinhos, e faz uma reflexão sobre o que a gente falou. Lembra das duas parábolas, né? Como eu tenho sido para comigo, como eu tenho sido para com Deus, como eu tenho sido para com o próximo. Eu tenho praticado as obras de justiça por um real amor pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, ou por achar que essas obras vão me tornar digno diante de Deus. Como aquelas pessoas que ficam se chicoteando, se penitenciando, porque acham que Deus vai se agradar daquilo. Né? Onde está o nosso coração? Onde está o seu coração? Por que você faz o que você faz? Como você enxerga o seu serviço à causa do Senhor? Como você enxerga a tua relação pessoal com Ele? Tá? Então, que ao lembrar desses 5 personagens principais, né? Vamos pegar os 4, né? O fariseu, o publicano, o filho caçula e o filho mais velho, analisa a tua conduta, tá bem? E que isso te traga uma boa oração. O próximo encontro, domingo que vem, às 6 horas, vai ser sobre idolatria. É o terceiro tópico, tá? Marta, quer falar? O que você botou a mãozinha aí? Não. Tá. Agradecer. Ah, tá bom, querida. Estou emocionada aqui. Amém. Deus é bom. Amém. E sim, então nós já falamos sobre a relação nossa com a cidade, com como anda nosso coração e sua relação com o Pai, e vamos falar sobre idolatria da semana que vem. Não esqueçam de orar pelo Juliano, pela família dessa pessoa que partiu também, e agora nós vamos fazer uma oração para encerrar. Pastor Gustavo, quer dar algum recado? Quer falar alguma coisa? Não, eu queria perguntar só se alguém tem alguma coisa para compartilhar. Acho que a gente tem mais uns 2, 3 minutinhos aí. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Algum feedback, alguma coisa? Tá todo mundo bem aí? Alguém quer falar? Abre aí o microfone e se quiser. Fala aí, Mário Jorge. Graça e paz. Pensa no jeito aí, pastor, porque a gente fica aqui com um gostinho de quero mais e falta muito tempo para domingo que vem. Coisa boa, né, gente? Bom mesmo. Alguém mais tem alguma coisa que quer compartilhar aí sobre a aula de hoje? Forte, né? Eu estava falando com a Dalila aqui, enquanto a gente estava ouvindo a aula, essa questão do irmão mais velho, do irmão mais novo, da gente se colocar... Quando a gente lê a Bíblia de uma forma humana, ela fica muito mais perto da gente, né? Então, a gente tem que parar para pensar nisso mesmo. Alguém mais tem alguma coisa para... Vilma quer falar alguma coisa? Você levantou a mão aí, não? Tem que tirar o som. O som não está saindo, Vilma. Abrir teu microfone, Vilma. Calma aí. Fala, Vilma. Vai, não tá, não. Ativar. Agora, tá escutando agora? Agora foi. Então, quero agradecer. Foi tudo uma bênção, maravilhoso. Palavra edificante. Deus abençoe a todos. Eu gostaria só de acrescentar que, das diversas vezes que eu vi sobre essa parábola, eu nunca imaginei o que estaria passando, nunca vi ninguém assim comentar o que estaria passando na cabeça dos empregados que assistiram a essas cenas todas. Né? E você imagina os empregados daquele patrão vendo a chegada de um filho que tinha se afastado, a reação do outro filho. Então, quer dizer, fico imaginando, né, o que será que passou na cabeça daqueles empregados em relação a esse triângulo, né, entre o pai e os 2 filhos. Eu tenho uma ideia sobre isso, Roberto. Pode ser uma heresia, porque o que eu vou dizer é uma interpretação, né? Mas a Bíblia não afirma objetivamente. Se a gente entende que os empregados do pai são aqueles que o servem, né? A gente pode
supor, né, que a gente está falando dos anjos, que estão na presença de Deus e servindo dia e noite, né? E a Bíblia diz que há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Então, eu posso supor, para responder essa tua pergunta, que os empregados se alegraram muito e celebraram junto. Lília levantou a mão. Lília quer falar alguma coisa? Não estou vendo tanta tela aberta aqui. Que legal isso, irmão, galera. A Lília está por aí, não? Eu queria recomendar música, posso? Oi. O Gerson Borges, né, que fez a live com Gustavo esses dias, ele tem todo um álbum que chama A Volta do Filho Pródigo, que é muito bom, que ele fez todo baseado na parábola do filho pródigo, e ele imagina a perspectiva de todos os personagens, é muito legal. E tem uma música também de uma cantora chamada Deise Jacinto, que se chama Herança, que é sobre a perspectiva do filho mais velho. Como seria o filho mais velho contando a história, que também é muito bonita. Então, para quem gosta de música, fica aí as dicas. Eu até vou pegar um gancho aqui, porque, na verdade, o Gerson fez esse álbum, né, A Volta do Filho Pródigo, com base num livro do escritor chamado Henry Nouwen, né, que tem esse título também. Então, se alguém quiser se interessar, vale muito a pena ler esse livro. Legal, gente. A Vanessa falou aqui sobre a questão da gravação das aulas. Vanessa, estamos gravando, tá? A gente vai disponibilizar provavelmente esse material aí para a gente ter tudo isso daí. Muito legal, né, gente? A ideia é essa mesmo, é ser bem prática, é trazer questões que vão mexer com o nosso dia a dia, né? O que o Evangelho representa aqui no século XXI para a gente, no Rio, no meio da Covid. E essa é a ideia, e para a gente, né, refletir mesmo. Isso é bom demais. A Maurícia Soraya perguntou se você pode escrever o nome do livro. Você consegue escrever aí? O autor e o nome no chat aí? Posso. Enquanto isso, gente, a gente vai preparar para aquela nossa foto bonita. Então, quem puder aí, quem não tem cabelo, bota cabelo, quem, né, aquele esquema bacana. Quem quiser abrir a câmera aí. São 3 telas aqui, então a gente vai ter 3 fotos. Então você fica bonitinho, bonitinha. E espera um pouquinho, tá? Porque vamos ter que bater 3 fotos diferentes aqui, porque tem bastante gente. Muito legal. Deixa eu abrir aqui, peraí que eu vou fazer um esquema aqui. Calma aí. Então, quem puder abrir aí a telinha. Vamos lá, hein? Enquanto o Maurício está preparando aí. Vou bater a primeira, hein? Dou-lhe uma. Calma aí, fica todo mundo aí, que eu vou para a segunda. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu sair o nome da galera. Dou-lhe 2. Aí, já deu. Quando eu abri a tela toda aqui, vieram só 2. Só 2. Beleza, gente. Gente, obrigado mais uma vez. Quem quer orar para a gente encerrar esse momento tão gostoso aí? Alguém gostaria de orar? Alguém quer levantar a mãozinha aí? Não tô... Tem tanta gente aqui. Alguém? Da oração, Hã? pastor, Oi. antes da oração, só dizer que é muito bom ver vocês. Deus abençoe vocês. Amém. E vocês estão muito lindos aqui na tela, hein? Todo mundo mais bonito mesmo. Todo mundo, né? Mais arrumadinho. Gustavo e Dalila, vocês estão lindos. Obrigado. E aí, quem quer orar? Obrigado, Marta. Quem quer orar? Alguém aí se candidata? Abre o microfone aí, vamos orar para a gente encerrar. Alguém? Pastor, vou ter que pegar a vítima, viu? Olha aí, Maurício. Então, tu é craque. Raquel, vai lá, Raquel Leal, pronto. Raquel, é contigo. Só tem que tirar o mudo do microfone, tá? Eu sei que tá o barulho aqui. Eu sou a Júlia, na verdade, mas eu vou orar. Pai, eu te agradeço por essa aula, te agradeço por esse tempo, te agradeço por cada um que está aqui. Eu te peço que você possa estar lembrando para a gente desses conhecimentos, que você possa ajudar a gente a refletir sobre o que a gente aprendeu e que através dessa aula, desse conhecimento, a gente possa estar mais perto de ti e possa realmente ser luz durante essa quarentena, durante nossa vida, durante todo o tempo. Obrigada pela vida do Maurício, que se disponibilizou a ensinar para a gente, e que você possa estar nos abençoando sempre com a gente e ajudando a gente a te ouvir também. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Amém. Gente, domingo que vem estamos firmes. Essa semana, só um spoilerzinho aqui. Amanhã a liderança da igreja vai estar toda reunida. A gente vai estar discutindo sobre a volta dos nossos encontros presenciais, com muito temor e tremor. Então tem muita discussão. Eu sei que está todo mundo morrendo de saudade, eu sou o primeiro. E amanhã a gente vai estar discutindo como liderança. Então, assim que a gente tiver uma decisão, enfim, um consenso aí da liderança da igreja, a gente vai passar um vídeo. Já já a gente manda informações sobre isso aí, tá bom, gente? A gente vai falar ao longo da semana, tá? Um beijo para vocês. Bom ver gente bonita aqui demais nessa tela. Domingo que vem, estamos aqui às 18 horas e no culto mais cedo também. Vamos estar juntos lá. Sábado tem Amor a Serviço da Vida. Muita coisa boa para a gente viver essa semana aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau. Boa noite. Beijo a todos.